tragédia na Serra. 2 crianças foram atropeladas por um motorista bêbado quando voltavam do almoço de Natal na casa da avó. É um testemunho que aconteceu com os meus filhos, com os meus 2 filhos. O bebê de 8 meses e o menino de 2 anos estavam num carrinho empurrado pelo pai. O motorista apareceu de repente e não houve tempo de evitar que fossem atingidas. Você vê um carro vindo, você vai salvar quem? Sua esposa, seu filho? Como que você vai pensar nisso? Chegou num determinado ponto da estrada que a gente caminhando, né? Minha esposa andando com a bicicleta na calçada e eu no beiral ali do meio fio da calçada, né? Andando com os carrinhos de bebê. Eu avistei, quando chegou numa determinada curva, não dava para poder ver no distante, mas eu avistei um carro vindo. O acidente aconteceu por volta de 2 da manhã em Eldorado, na Serra. Jonathan voltava para casa com a esposa e os filhos quando foi surpreendido por um carro zigue-zagueando na contramão. Só teve tempo de empurrar a esposa. Foi terrível e, ao mesmo tempo que estava sob meu controle, de repente já não estava. Porque você vê um carro vindo, você vai salvar quem? Sua esposa, seu filho? Como que você vai pensar nisso? Na hora que ele passou o quebra-mola, eu acho que ele estava mais ou menos uns 100 metros de distância da gente. Eu com as 2 crianças em um carrinho de bebê. As 2 crianças num carrinho de bebê. E só que o carrinho de bebê, ele tem 2 posições, né? O que eu tava. Aquela posição onde as crianças ficam com as cabeças viradas para frente, né? Você empurra o carrinho aqui atrás, as crianças ficam viradas para frente. E tem a posição ao contrário, que as crianças ficam os pezinhos para lá. O que acontece? Só que eu decidi levar de uma forma que os pés das crianças ficassem para frente, não a cabeça delas para frente. Quando o carro passou pelo quebra-mola, eu percebi que ele acelerou. Ele passou pelo quebra-mola e acelerou com vontade. Só que quando ele acelerou, ele veio na nossa direção. Aí você imagina, eu com os meus 2 filhos no carrinho de bebê, a minha esposa, né, na calçada ali com a bicicleta. Naquele momento, só foi o reflexo. Behold, I have a friend. As crianças foram socorridas pelo SAMU e levadas para o Hospital Infantil em Vitória. Estevão Miranda Lucas, de apenas 8 meses, fraturou o braço e teve uma lesão no crânio. Já Isaac de Miranda Lucas, de 2 anos, sofreu diversas fraturas e já chegou ao hospital em estado grave. O motorista do veículo não prestou socorro às vítimas e ainda tentou fugir do local do acidente. Foi impedido pelo pai das crianças e por outras pessoas que passavam pelo local. A minha esposa não sabia quem segurava, não sabia se brigava com o rapaz, ficou muito desespero. Depois chegou alguns moradores e ajudou a segurar alguns bebês e a roda do carrinho estava quebrada. Então, com isso fazia a gente ter que andar com o carrinho ao contrário. E se tivesse normalmente, poderia ter batido na cabeça deles, entendeu? Aí pegou na alça do carrinho. Olha que notícia boa, o bebê de 8 meses e o menino de 2 anos, atropelados por um motorista embriagado na Serra, já tiveram alta do hospital. Deus é por nós, Deus é por nós, e ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal e viveremos o livramento. Deus é por nós, Deus é por nós, e quem será contra nós?
se não há força igual, nem no céu, nem na terra, nem debaixo dessa terra possa dizer não, se o nosso Deus nos disse. Ele é por nós, Deus é por nós, e ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal, nós viveremos um livramento. Behold the Father's heart, the mystery He lavishes on us. As deep cries out to deep, oh how desperately He wants us. The things of earth stand next to Him like a candle to the sun, unfailing Father, what compares to His great love? Behold His only Son, the Lion and the Lamb, the Word became a man, and my soul should know His Savior.